vamos para os nossos exercícios, né? Nossos exemplos, na verdade. Então, nosso primeiro exemplo, ele é da Unesp. Massas iguais de 5 líquidos distintos cujos calores específicos estão dados na tabela adiante encontram-se armazenadas, separadas e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar o seu ponto de ebulição, aquele que apresentará a temperatura mais baixa após o aquecimento será. Então vamos lá. Então nesse exercício aqui nós temos que destacar duas coisas. Primeiro, ele diz que todos os corpos têm massas iguais. Então todos têm a mesma massa. E ele também fala se cada líquido receber a mesma quantidade de calor. Nós sabemos que nesse caso a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Deixa eu ver se tem aqui para a gente não precisar. Não. Vamos aqui, tá? Então ele vai ser o que? Igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Voltando lá. Nós já vimos que as massas são iguais e a quantidade de calor é a mesma. Então, nesse caso, a única coisa que vai variar é o calor específico. Lembrando que eles vão sofrer variações de temperatura também, mas ele quer saber aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será. Então eu tenho que saber quanto que vai ser a variação da temperatura. Vou voltar lá na forma para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui. Vamos prestar atenção. Ó, a quantidade de calor vai ser igual. Vou pegar aqui para a gente marcar. A quantidade de calor vai ser igual. A massa vai ser igual. E eu quero saber quem vai sofrer uma maior variação da temperatura, que é o ΔT. O que então vai influenciar? Se isso e isso são iguais, a quantidade de calor e a massa é igual, quem que vai influenciar? Então, nesse caso, é o calor específico desse material. Nós já vimos, nas aulas anteriores, que no exemplo lá de você próximo ao rio, a gente viu que a areia ela acaba absorvendo mais energia e a temperatura dela se eleva muito mais rápida do que a água. Por quê? Porque o calor específico da areia é muito menor do que a da água. Lembra? O calor específico da areia é aproximadamente 0,1, enquanto o calor específico da água é aproximadamente 1 caloria, ou 4,2 joules aproximadamente. Ok? Então, nesse caso, olhando para a tabela que nós temos aqui, eu tenho o calor específico da água, que é aproximadamente 4,2 joules. Eu tenho do petróleo, que é aproximadamente 2,09. Eu tenho a da glicerina, ok? Que é 2,43. Eu tenho o do leite, que é 3,93. E eu tenho o do mercúrio, que é 0,14. Notem que o da água é o mais alto que nós temos, ok? Do leite o segundo, e aí por diante, né? Então, nesse caso, a variação de temperatura do leite para a água vai ser bem pouquinha. Mas, comparando com o nosso exemplo anterior, a gente viu que a areia ela consegue variar a temperatura mais rapidamente e os corpos todos receberam a mesma quantidade de calor. O que vai ocorrer? Quem tiver menor calor específico vai aumentar a sua temperatura mais rapidamente. Vamos imaginar o seguinte, você tem lá a areia do rio está lá recebendo 100 calorias. A água daquele rio também está recebendo 100 calorias. Quem vai aumentar a temperatura mais rapidamente? Nesse caso, a areia, porque ela tem um calor específico menor. Ele precisa de aproximadamente 0,1
caloria para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. 1 grama, né? Já a água ela precisa de 1 caloria para cada 1 grau Celsius aumentar a sua temperatura de 1 grama desse material, ok? Então, nesse caso, como o mercúrio ele vai precisar de apenas 0,14 calorias dessa quantidade de calor para aumentar a sua temperatura em graus Celsius, 1 grama dele, o mercúrio ele vai conseguir subir a sua temperatura mais rapidamente de qualquer outro desses outros materiais. Por quê? A cada 0,14 calorias ele vai aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, quando ele receber 0,28, ele vai ter aumentado em 2 graus Celsius. 0,42, ele vai ter aumentado a sua temperatura em 3 graus Celsius. E aí por diante. Ou seja, até chegar a 4,14 joules, o mercúrio já aumentou a sua temperatura em dezenas de graus Celsius. E a água vai ter aumentado a sua temperatura em apenas 1 grau Celsius. Então a resposta aqui, quem vai aumentar a sua temperatura? Chegar a uma temperatura mais alta, vai ser então o mercúrio. Essa é a resposta correta.